tarde, bem-vindas, bem-vindos. Estamos chegando ao nosso terceiro e último dia do SEDAGRO, terceiro seminário de especialistas em defesa agropecuária. Este seminário tem o objetivo de oportunizar o debate sobre temas voltados à defesa agropecuária. Uma rara oportunidade de atualizar os seus conhecimentos e de encontrar novos contatos, parceiros, amigos e colegas. Vamos então seguir com a nossa programação, que é parte da nossa Quinta-feira Internacional para a Indústria de Processamento de Proteína Animal e Vegetal, ExpoMIT, que está transcorrendo hoje até às 20 horas, com uma ampla programação. Ao longo dos últimos 2 dias, nós tivemos neste palco especialistas das entidades e do setor discutindo, atualizando e trocando experiências com todos vocês. Esse é o objetivo principal do nosso seminário. Nós vamos passar então ao nosso quarto painel, Combate ao Trânsito e Comércio Irregulares de Insumos Pecuários. Auditores agropecuários e representantes da sociedade organizada debatem a importância do combate a atividades ilícitas que variam desde o contrabando ao descaminho de produtos de uso veterinários, alimentos para animais e material genético. Nós vamos, então, nesse momento, saudar e agradecer o nosso anfitrião, o senhor Ricardo Nascimento, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, a ANFA Sindical, organizadora e anfitriã desse evento, a quem eu peço uma saudação inicial, por favor. Nos honram com a sua participação neste painel, a senhora Gabriela Mura, diretora de Mercado e Assuntos Regulatórios do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, SINDA. Seja bem-vinda, senhora Gabriela. Muito obrigado. Pode saudá-la também, por favor. Também contamos com a ilustre presença do senhor Cláudio Pires Ferreira, presidente do Fórum Nacional das Entidades de Defesa do Consumidor. Seja muito bem-vindo. O senhor Cláudio também recebe a nossa saudação, a nossa gratidão. E completamos o nosso painel com a presença do senhor Marcos Elson, coordenador de operações e pronta resposta da Secretaria de Defesa Agropecuária. Bem-vindo. Nós vamos passar então a palavra, a condução dos trabalhos do nosso moderador, senhor Ricardo Nascimento. Teremos um QR Code à disposição de todos para enviarem diretamente ao moderador as perguntas acerca do tema desenvolvido neste painel, mas também, se assim for necessário, este microfone estará à disposição das senhoras e dos senhores. Basta informar que querem fazer a pergunta, se identificar, e a gente vai estimular o painel aqui no debate, na troca de experiências, grande conteúdo do terceiro SEDAGRO. Senhor Ricardo Nascimento, por favor. Boa tarde a todos aqui presentes, fazer uma saudação especial aqui, convidados ao quarto painel do SEDAGRO, os colegas auditores fiscais federais agropecuários aqui de São Paulo e de outros estados presentes. Já agradecendo aqui nosso colega e também Marcos Irielso, que conseguiu colocar a agenda para estar aqui disponível, né, Marcos? Doutor Gabriela e doutor Cláudio, que vão estar aqui nesse painel. Um painel importante, que ele traz uma questão que é do campo à mesa. Nós estamos aqui hoje com representantes da iniciativa privada no importante segmento da saúde animal, que é de produtos de origem animal, aqui o SINDAM, doutora Gabriela. Nós estamos aqui com a parte que regula e que fiscaliza o nosso colega, auditor fiscal federal, Marcos Elson. E estamos aqui com o doutor Cláudio, que representa a Federação das principais entidades de defesa do consumidor. Então, nós estamos aqui do campo à mesa, trabalhando e discutindo o que nós podemos trazer de melhor e a responsabilidade de cada um de nós nisso. E os consumidores, como é que vão se comportar nisso, né, doutor Cláudio? Então, esse é um painel que ele não está preso somente ao transporte, ao combate de trânsitos irregulares. A gente sabe que nas diversas operações, né, mas isso vai ser uma apresentação do doutor Marcos Elson aqui, tem sido muito maior do que isso apenas quando as operações que o Ministério tem realizado, não é mesmo? Mas isso eu vou deixar para o doutor Marcos abordar. Doutora Gabriela, que ao longo dos anos o SINDAM tem trabalhado bastante na questão da regulamentação de um mercado com produtos de qualidade, tanto na área de produção quanto na linha PET, e com certeza as questões clandestinas afetam a todos. Não só então a um consumidor direto, mas a saúde animal, afeta a área da sanidade vegetal também,
e afeta aquilo que é mais importante, que é a economia do país. Mas nós vamos abordar isso nesse nosso painel. E, para mim, voltarei aqui depois com as perguntas do pessoal, incentivando que vai ter o QR Code, aqueles que quiserem também utilizar o microfone, como já foi falado. E nós vamos seguir uma ordem prévia aqui, que, na verdade, uma cumprimenta a outra, com a doutora Gabriela. Esteja à vontade para a sua apresentação. E aí eu solicito aos demais palestrantes aqui que a gente possa sentar aqui na plateia, por favor. Boa tarde. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade do Sindan estar aqui apresentando algumas informações a respeito do mercado de produtos para a saúde animal. Meu nome é Gabriela Mura, eu sou veterinária e sou diretora de Assuntos Regulatórios e Mercado do Sindan. Bem, o Sindan é... Eu não estou ouvindo. Um minutinho, tá? Tem que sentar. É para apontar para cá? Tá bom. Mas ele mudou. Mudou. Ó. Tá indo. Uma questão técnica, pessoal. Bem, então, voltando aqui, o Sindan é o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal. Nós representamos aí cerca de 90% do mercado de produtos veterinários no Brasil. Nossos associados são empresas não somente nacionais, mas multinacionais, que estão aí no mercado global. E hoje, nossa atuação ela é regulada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Hoje, eu trouxe uma informação a respeito do nosso mercado, né? Então, dentro da nossa indústria, nós temos aí ao redor de 300 indústrias cadastradas no site do Ministério da Agricultura de estabelecimentos que são registrados para fabricação ou importação de produtos veterinários. Hoje é um mercado estimado aí de 10,8 bilhões de reais, faturamento anual da indústria. E aqui a gente tem uma quebra por representatividade por estado. Então, por estado não, desculpa, por espécie. Então, o mercado de ruminantes, hoje, ele é quase a metade do total de produtos veterinários comercializados no país. Seguidos dos produtos para cães e gatos, esse mercado ele vem avançando sobre o mercado de aves e suínos, né? Então, hoje se tornou um grande mercado para o setor. E aí, por fim, os equinos. Nós não temos ainda um volume que apresente aqui que dê uma representatividade para o mercado de aquicultura, mas é um mercado que vem crescendo também de uma maneira bem expressiva. Sobre as irregularidades, nós temos hoje enfrentado dois tipos de situações que acometem o setor de produto veterinário: contrabando e pirataria. O contrabando ele está mais voltado a contrabando com origem nos países de fronteira, né? Principalmente os países aqui do Cone Sul. Qual é a nossa dificuldade sempre? É identificar um produto fruto de contrabando, mas na maior parte eles são produtos que acessam o país com rotulagem em língua estrangeira. Então fica fácil de você identificar. Esses produtos, na maioria, eles são proibidos no Brasil e a comercialização deles é via marketplaces, na maior parte dos casos. E na pirataria, que é aquele produto que é fabricado aqui no país e principalmente que tem uma dificuldade muito maior de identificação, que é um produto ou não ilegal, irregular, ele vem de regiões que eu acredito aí que o nosso colega vai abordar a origem desses produtos, mas são muito focados em cidades e em municípios que a própria fiscalização já conhece como origem, né, onde fabrica-se muito produto falsificado.
Geralmente isso está muito mais focado em produtos de alto valor agregado, então você não vai encontrar ali a falsificação de produtos muito baratos, né? A maior parte deles são produtos de alto valor agregado. Tem uma similaridade muito grande com o mercado de defensivos agrícolas, né? Então, são produtos que vale a pena você enfrentar, principalmente porque você tem uma penalização menor do que a penalidade que você tem, por exemplo, para comercializar, para trabalhar com drogas. Então, o que se entende aqui é que toda a parte de regulação, de infração, de penalidade principalmente, ela acaba apoiando, né, ajudando com que esse mercado cresça, né? O mercado dos piratas. Uma das coisas muito difíceis da gente identificar e até conscientizar o consumidor é porque as embalagens, elas são embalagens muito parecidas e por vezes iguais às embalagens dos produtos que são os produtos regulados, né? São comercializados no Brasil e a comercialização ela corre via marketplace e também via lojas físicas. Quais são os impactos, então? Os impactos que nós, e aí a indústria vem trabalhando até na conscientização, está sobre todas as questões que envolvem a saúde pública e a sociedade. Por quê? Porque a gente tem aí produtos que não têm a eficácia garantida, por vezes não tem o princípio ativo dentro desse produto, não se sabe nem o que tem dentro do produto. A gente tem uma insegurança em relação ao controle de zoonoses, né? Quando a gente fala aí principalmente de produtos que estão voltados ao controle de zoonoses, você ter aí uma propriedade rural utilizando produtos falsificados, isso impacta diretamente todo o controle sanitário de uma região, né? A violação do limite máximo de resíduos, então os resíduos de produtos veterinários que possam ter dentro de um alimento de origem animal, ele tem toda a questão da violação e, às vezes, até de produtos que não são permitidos no país. Tem os riscos à saúde de quem manipula o produto, porque não sabe o que está manipulando, os riscos que envolvem essa manipulação, e a contaminação do meio ambiente, né? Em relação ao bem-estar animal, a gente tem a questão da ineficácia, né? Então, você está achando que está tratando um animal, mas no final das contas não está. E pior ainda, né, você tem a falta de segurança, porque você ainda tem uma questão de, além de não tratar, você não sabe o que você está dando para o seu animal. E tem a questão dos efeitos colaterais sobre os insumos que são desconhecidos, né? E no mercado, né, a queda de produtividade, a confiança do consumidor que fica estremecida porque ele acha que está comprando um produto mais barato e que é um produto legalizado, mas que não é. E aí, obviamente, existe todo um impacto dentro da indústria, porque o consumidor tende a acionar a indústria fabricante daquele produto, que não necessariamente é o fabricante daquele produto naquele momento. Então, existem muitos casos de farmacovigilância voltados à questão de pirataria, né? Porque o produto não funcionou, principalmente para animais, para cães e gatos. Estima-se que no nosso setor, 23% dos produtos comercializados tenham origem em produtos piratas ou frutos de contrabando. Como eu disse, é difícil de identificar a irregularidade, é difícil de você mensurar qual é exatamente o tamanho desse mercado ilegal, mas a gente tem uma similaridade muito grande com o mercado de defensivos agrícolas, que vem gerando muitos dados, vem trabalhando há longo tempo já no combate desse mercado. E uma das coisas que a gente sempre coloca é que o consumidor ele precisa estar atento que um produto veterinário ele tem que ser registrado no Ministério da Agricultura, ele tem que ter o estabelecimento fabricante ou importador registrado no Ministério da Agricultura. E hoje existe uma página dentro do site do MAPA que tem lá toda a lista de estabelecimentos e produtos registrados que estão aptos à comercialização. E aqui é só, a gente fez aí uma quebra de dados. Na verdade, esses dados não são dados do Brasil, são dados da Organização Mundial de Saúde Animal, que traz aí um retrato de qual é a classe de produto mais comercializada de forma ilegal, né? Então, a gente tem aí os antiparasitários e antimicrobianos
à frente desse cardápio, né? E obviamente, quando a gente fala de controle de resistência antimicrobiana, de controle de ectoparasitas, é bem preocupante você ter mais da metade aí daqueles 23% voltados a controle e bem-estar dos animais, né? A gente tem toda uma questão de sanidade envolvida. E, por fim, eu queria deixar para vocês que o Sindan ele tem uma campanha que foi lançada há 2 anos, é a campanha Olhos Abertos. Essa campanha ela tem hoje o apoio do Conselho Federal de Medicina Veterinária e da Andave. Todo o nosso trabalho ele envolve conscientização do consumidor, conscientização do produtor, conscientização dos profissionais que atuam no setor, porque a gente acredita muito que a conscientização é uma forma de minimizar o uso desses produtos, porque enquanto tem procura, existe a comercialização. A gente vem trabalhando em cooperação com o Ministério da Agricultura, estamos trocando figurinhas até no sentido de avançar num acordo de cooperação. E a gente vem trabalhando também dentro desse canal da campanha Olhos Abertos uma forma de se realizar uma denúncia. Então, toda denúncia sobre um produto que você tenha uma suspeita de que seja um produto ilegal, ela deve ser feita através do canal Fala BR. Aqui, por fim, pessoal, eu queria agradecer. Dentro do QR Code tem o acesso ao site do Sindan, tem o meu contato ali e eu fico à disposição. Muito obrigada. Obrigado, doutora Gabriela. Daqui a pouco voltamos para a parte das perguntas, né? Agora com o doutor Cláudio, presidente do Fórum Nacional das Entidades de Defesa do Consumidor. À vontade, doutor Cláudio. Bom, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Cláudio Pires Ferreira, sou presidente da Entidade Civis de Defesa do Consumidor. Quero começar agradecendo a ANFA Sindical. Oi, agora acho que me escutam melhor, né? Ótimo. Bom, meu nome é Cláudio Pires Ferreira, sou presidente do Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor. Queria começar agradecendo imensamente a ANFA Sindical, a pessoa do Antônio, do Dr. Ricardo, enfim, dos amigos da ANFA Sindical, a oportunidade do Fórum das Entidades Civis de Defesa do Consumidor estar aqui. Por que a gente acha que é relevante esse espaço? Primeiro, porque todos vocês são consumidores. E, em segundo lugar, a gente sempre teve o entendimento de que a gente tem que ter uma cooperação muito grande com a fiscalização, com a indústria, porque a gente imagina que, ao fim e ao cabo, todos nós queremos o melhor para o consumidor. Então, eu quero começar colocando para vocês que o mercado de consumo de insumos agropecuários legalizados, em 2022, o mercado de insumos agropecuários movimentou 105 bilhões, conforme a Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários. No segmento de saúde animal, e aí eu me socorro do Sindan, o aumento nas vendas em 2020 foi de 16,5%, com faturamento de 7 bilhões e meio, que é um recorde histórico. E eu quero também colocar para vocês com relação aos produtos veterinários. Então, todos sabemos que há o decreto 8840 de 2016, que define o produto de uso veterinário como toda substância química, biológica, biotecnológica ou preparação manufaturada, cuja administração seja aplicada de forma individual ou coletiva, direta ou misturada com alimentos, destinado à prevenção, ao diagnóstico, à cura ou ao tratamento das doenças dos animais. Estão incluídos nesse grupo os aditivos, suplementos melhoradores da produção animal, medicamentos, vacinas, antissépticos, desinfetantes do ambiente, dos equipamentos, pesticidas
enfim, completam a lista os destinados também ao embelezamento dos animais. Competências. O decreto 5053 de 2004 determina no seu artigo 24 que produto de uso veterinário produzido no país importado ou para efeito de licenciamento deverá ser registrado no mapa, né? E também a atribuição do mapa, de acordo com o artigo 2º, a execução da inspeção e da fiscalização desses itens. Eu estava conversando com um amigo há pouco da autorregulação, né? O Fórum das Entidades Civis atua muito conjuntamente com a ANFA, né? Para tentar barrar essa autofiscalização, que a gente acha um absurdo isso, com todo o respeito de quem pensa de modo diferente, né? Mas, enfim, eu acho que a nossa luta prossegue. Apenas um parênteses para vocês. Insumos pecuários irregulares. Comércio, transporte e a utilização de insumos pecuários irregulares são extremamente danosos ao consumidor, colocando em risco a sua saúde, bem como dos animais. Mas não é só, são nefastos também ao meio ambiente, à segurança pública e à economia do país. Então, nesse ponto aqui eu não vou entrar muito, porque a colega que me antecedeu já, e também imagino que os demais colegas que vão me suceder também vão tocar. Mas, voltando a essa questão dos insumos pecuários ilegais, a gente tem ali um ciclo que a gente entende como danoso, né? Então, autoridades públicas, indústrias, distribuidores, produtores rurais, porque muitas das vezes também os consumidores rurais também são vítimas, né, daqueles produtos falsificados, daqueles produtos adulterados. Enfim, esse é o ciclo que a gente entende como muito danoso. Isso aqui é uma questão óbvia, mas às vezes a gente precisa destacar muito, né? Por que combater a pirataria? E aí eu quero destacar um papel da Secretaria Nacional do Consumidor, na Comissão de Combate à Pirataria. Fez no ano de 2020, a gente integra esse comitê, como também integramos o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, e ali foi feita uma cartilha, né, várias atividades de um grupo de trabalho que visou contribuir para que a gente possa combater de maneira mais efetiva a pirataria. Por quê? Porque prejudica o consumidor com os riscos da sua saúde, segurança animal, acarreta danos ao meio ambiente, fomenta o crime organizado. Essa talvez seja uma das partes que sejam a menos visível, né? Mas ela tem um impacto muito grande, porque muito do crime organizado, do lucro do segmento do crime organizado vem exatamente desse produto pirata também. Prejudica o mercado de trabalho e afeta a arrecadação tributária, e aí prejudica como um todo também a sociedade. Opa. E agora eu começo a entrar exatamente no que me traz aqui para demonstrar para vocês. Código de Defesa do Consumidor e a Segurança do Consumidor. E aí eu quero destacar esses dois artigos aqui. O artigo 8º, que diz que os produtos ou serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou à segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza, fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas ao seu respeito. Eu sempre digo que um dos principais direitos do consumidor, e aí falando do direito do consumidor como um todo, é o direito à informação. Porque você sabe que o consumidor, num mercado de consumo, ele é o elo mais fraco. Tanto isso é verdade que o consumidor, pelo Código de Defesa do Consumidor e pela jurisprudência, é aquele vulnerável. E existem consumidores, como os idosos, como os deficientes, que são os chamados hipervulneráveis. E por que eu reputo tão importante a informação? Porque o consumidor, sem a informação adequada e clara, ele fica mais vulnerável a ser enganado. Porque ele não dispõe das informações. E a gente está avançando no Brasil com uma overdose de informações.
que é um conjunto muito grande de informações que, a pretexto de orientar, confunde o consumidor, propositada intencionalmente. Por isso que a gente sempre defende que a informação tem que ser como uma roupa, tem que ser sob medida ao consumidor. Em se tratando de produto industrial ou fabricante, cabe prestar as informações. O fornecedor de produtos ou serviços potencialmente nocivos, perigosos à saúde, deverá informar de maneira ostensiva e adequada a respeito de sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. Esse artigo 10º aqui, a gente entende que é extremamente relevante, que diz exatamente o seguinte: o fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde do consumidor. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho, por favor, a gente já prossegue. E aí eu queria também comentar com vocês a questão da responsabilidade, porque a gente já viu inicialmente a questão do que o Código de Defesa do Consumidor caracteriza como produtos impróprios ou defeituosos, mas também tem a responsabilidade do fornecedor desse produto. E aí o Código de Defesa do Consumidor diz no artigo 12 que o fabricante, o produtor, construtor nacional ou estrangeiro, o importador, respondem independentemente, isso é importante, respondem independentemente da essência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, enfim. O produto é defeituoso quando não oferece a segurança dele legitimamente se espera, levando-se em consideração circunstâncias relevantes, entre as quais, parágrafo 3º, fabricante, construtor, importador, só não serão responsabilizados, ou seja, é um ônus que cabe ao fabricante, ao construtor, quando ele provar que não colocou o produto no mercado, que embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor. Então, esse artigo 12, ele diz exatamente que o fabricante, o produtor, ele responde independentemente da culpa. E o consumidor não precisa provar a culpa, né? Até porque o consumidor pode, conforme o artigo 6º, pedir a inversão do ônus da prova também. E aqui a gente prossegue. O artigo 12, né, é um importante conceito, mas o que é o alimento impróprio ao consumo, ao uso e ao consumo? E aí o artigo 12, no seu parágrafo 6º do Código de Defesa do Consumidor, diz que os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à saúde, à vida ou à saúde, perigosos ou ainda aqueles em desacordo com as normas regulamentares ou de distribuição. Então, esse parágrafo 6º conceitua muito bem o que é os alimentos impróprios ao consumo. E uma das perguntas que, invariavelmente, quando a gente participa de alguns eventos, enfim, onde tem produtores rurais, enfim, lá no Rio Grande do Sul a gente tem a Farsul, que faz muitos eventos, sempre nos questionam, mas o agricultor, aquele que tem criação de gado, enfim, qual será, há uma relação de consumo ou não? O STJ pacificou o entendimento, né, no sentido de que, a não ser casos excepcionais, não há
ou seja, o agricultor ele não tem uma relação de consumo com o seu fornecedor de insumos, porque justamente pela teoria finalista, que é a teoria finalista? É aquele que entende que é o consumidor final. Um agricultor, por exemplo, ele não é o consumidor final. Quem é o consumidor final é quem compra exatamente esse produto. Então aqui a gente tem um julgado recente de maio de 2024 que sintetiza bem o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que diz processo civil, insumos agrícolas, produtor rural, implementação de atividade econômica, não incidência do Código de Defesa do Consumidor, e a exceção é onde ele demonstra, né, hipossuficiência. E aí é um caso excepcional, né? O CDC não se aplica em caso que o produto ou serviço seja contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo. Entretanto, é admitido o abrandamento dessa regra quando ficar demonstrada a condição de insuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica. Então, assim, se é um agricultor pequeno, com pouco conhecimento, com pouca estrutura, excepcionalmente pode haver relação de consumo. Excepcionalmente. E aqui também é um outro julgado também do STJ, porque a gente está falando, já que a gente está falando de produtos irregulares, a gente tem que falar também de reparação. São indissociáveis, né? E o que a gente tem aqui? Em outras situações de relação de consumo, o consumidor ele precisa provar que ele ingeriu, enfim, ele teve acesso ao produto que ele consumiu efetivamente para ser indenizado. O STJ entende, quando a gente está falando desse tipo de situação, que não, basta a simples exposição ao risco do consumidor para ele ter o direito a ser indenizado. Então, recurso especial, direito do consumidor, ação de indenização de danos materiais, aquisição de alimento com corpo estranho, em seu interior, exposição do consumidor ao risco concreto de lesão à sua saúde, incolumidade física ou psíquica, fato do produto em segurança alimentar. Então, assim, não há necessário para o consumidor comprovar que ele ingeriu aquilo ali, que ele fez mal. A simples exposição do consumidor com um produto defeituoso já enseja a reparação por danos morais e também materiais, se for o caso. E ali prossegue aquele julgado, no sentido do artigo 4º, inciso 6º, prevê expressamente que a garantia de qualidade biológica e sanitária e nutricional e tecnológica dos alimentos. Sexto, ao fornecedor incumbe a gestão adequada dos riscos inerentes em cada etapa de processo. Esses riscos próprios da atividade econômica não podem ser transferidos ao consumidor, notadamente em hipótese onde há violação dos deveres de cuidado, prevenção e redução de danos. Então, esse também é um julgado do STJ de 2021. E eu finalizo aqui com essas referências. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, tentei passar muito para vocês a questão da nossa ótica consumerista, né? Tanto pela caracterização dos produtos defeituosos, quanto pela responsabilização. Então, a gente agradece muito, aqui a gente deixa o nosso Facebook do Fórum das Entidades Civis e também o nosso e-mail, e a gente agradece a oportunidade mais uma vez e fica à disposição. Obrigado a vocês. Agradecer aqui, doutor Cláudio, a gente vai voltar daqui a pouco com as perguntas, naturalmente. Doutor Marcos Elielso, agora com a parte, ouvimos uma pequena parte da produção aqui, com produtos veterinários, né, doutora Gabriela, os consumidores com o doutor Cláudio, agora regulação com o doutor Marcos Elielso, Ministério da Agricultura, Auditor Fiscal Federal do Pecuário. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Primeira vez nesse evento, tenho muito orgulho de estar aqui falando para os colegas. Aqui, pelo menos, todo mundo pensa da mesma forma, tem um objetivo único, né? Que é combater as atividades ilícitas e irregulares. Então, eu me sinto muito à vontade nesse sentido.
Vou falar um pouquinho para vocês das ações do Ministério da Agricultura, da nossa área, né? A coordenação de operações de pronta resposta é uma área nova no Ministério, mas a gente vem trabalhando para tentar combater essa parte de ilícitos. Esse slide eu mostro em todas as apresentações. Esse é o início da fiscalização, a primeira ação de defesa agropecuária que se tem conhecimento da história. Então, os serviços zoossanitários e fitossanitários, eles ficavam na entrada das vilas medievais, inspecionando as pessoas que traziam animais e produtos vegetais. Era a primeira noção de quarentena que se tinha, de epidemiologia que se tem conhecimento na história. Então, eles impediam a entrada desses produtos que pudessem trazer, eventualmente, uma doença, uma praga nova para essas vilas medievais. E, desde o começo, a ação sempre foi conjunta, né? Com os serviços tributários, serviços de segurança, serviços de saúde, que é exemplo do que hoje o Vigiagro faz nos portos, aeroportos e passagens de fronteira, né? Esse slide também eu gosto sempre de mostrar. Ele fala da importância da ação do serviço público, né? O setor público, ele quando autoriza, licencia, registra um determinado produto, ele leva em consideração duas coisas: o risco que ele tenta mitigar de colocar aquele produto no mercado, de liberar a comercialização, o uso desse produto, e o interesse público. Isso tem que estar em equilíbrio para que o produto seja registrado e seja liberado. E no comércio irregular, não. O risco é totalmente desconhecido, porque não se sabe em que condições é produzido, é fabricado esse produto, e o interesse pessoal é do infrator, quem está se beneficiando disso, né? No comércio internacional regular, vocês sabem, é um Vigiagro que atua, né? Está em todos os portos, aeroportos e passagens, postos de fronteira. E no irregular, tem um entendimento novo, né? Até foi motivo do acordo de cooperação entre a Organização Mundial de Saúde Animal, a FAO e a Interpol. Uma cooperação para combater o agroterrorismo e os agrocrimes, né? O agroterrorismo, ele tem o viés do terrorismo, que sempre tem uma motivação ideológica, política ou religiosa. E já os agrocrimes não, a motivação é financeira, é uma vantagem competitiva, ou financeira ou de mercado, que é o que a gente vai tratar aqui hoje, né? E por que está aumentando o trânsito e comércio irregular, né, de produtos irregulares? O agronegócio cresceu muito, aumentou a demanda por produtos e insumos, né? Aumentou a demanda de fiscalização dessas atividades irregulares. Quem quer produzir de forma irregular vai sempre estar buscando registrar seus produtos, seus estabelecimentos dessa forma, né? E a nossa capacidade fiscalizatória é a mesma, né? Não acompanhou o crescimento do agronegócio nessas últimas décadas. E aí o irregular começou a ter mais espaço e foi ocupando esses espaços, já que a demanda do agronegócio continua. E aí começou a despertar o interesse do crime organizado, como o colega falou, que me antecedeu. E como que eles trabalham, né? Eles geralmente trabalham com produtos sem registro, não autorizados, falsificados, adulterados, contrabandeados, descaminhados, cargas roubadas. O que é que favorece, né? O mercado é grande, é lucrativo, né? Ele não paga imposto, diferente do regular. A diferença de valor e câmbio dos tributos praticados do lado brasileiro e do outro lado da fronteira, e a demora nos processos de registro, né? Uso sempre como exemplo o agrotóxico, né? Não é o objeto hoje, mas o agrotóxico ele tem que passar por um crivo de 3 órgãos, né? Aqui no Brasil, nos outros países, não precisa passar por 3 órgãos para que seja registrado, né? E os cancelamentos e proibições. Geralmente, quando se produz um princípio, isso é muito comum na área de agrotóxico, aí chove a pressão por contrabando desse produto. O crime organizado utiliza rotas de trânsito, geralmente estradas vicinais, eles diversificam as atividades dele, utilizam vários tipos de produtos. Então, quem mexe com produto veterinário irregular, mexe também com agrotóxico, não raramente mexe com droga, com armamento, com tudo isso. Deturpa o conteúdo do produto, né? Falsificam os documentos, principalmente nota fiscal.
a nota fiscal diz muito para nós nas nossas fiscalizações, né? Então, que pese outras áreas do mapa não achem relevante a exigência da nota fiscal, a gente acha porque a gente descobre muita coisa com a nota fiscal. Produtos importados sem marca, eles têm uma rede organizada de distribuição, tem o atravessador, tem o receptador, tem o armazenador e o distribuidor desses produtos. Aí eles usam muito a venda online, como a Gabriela falou, que me antecedeu. Os preços são em torno de 20% a 50% mais baratos, né, do que os regulares. Então, é um mercado atrativo, porque são produtos de alto valor agregado, então são altos lucros e a baixa sensação de risco, né, porque a penalidade é muito branda comparando, por exemplo, com o tráfico de drogas, né. Então, por isso que hoje os produtos, os insumos agropecuários, eles estão sendo vistos como uma fonte de financiamento adicional das organizações criminosas. Aqui, comércio eletrônico, né? Aqui, produto veterinário, a gente vê de tudo, né? Então, é o nosso carro-chefe, juntamente com insumos agrícolas e pecuários, são os nossos principais clientes, né? No nosso combate a ilícito. Sim, o que foi que mudou, que ajudou, que melhorou a nossa situação e propiciou que a gente intensificasse as nossas ações? A gente foi incluído no PEPIF, né, que é o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras. Então, no final, em que pese o decreto seja de 2016, ele sofreu uma alteração no final de 2022 e incluiu as ações de defesa agropecuária nas medidas, diretrizes e objetivos desse programa. Aqui, as ações, diretrizes, objetivos e medidas, né? E nesse programa estavam todos os órgãos, né, que atuam na fiscalização de fronteira, menos o Ministério da Agricultura. Então, para a gente foi uma conquista ter conseguido esse espaço. Também em 2024, pouco tempo, a gente incluiu as ações de defesa agropecuária também na Política Nacional de Fronteiras. Então, não dá para falar de política de fronteira sem levar em consideração a importância da defesa agropecuária. Isso que foi um marco importante também. A gente é integrante do CISBIN, né? Em que pese estejamos como órgão associado, mas o nosso objetivo é se tornar órgão dedicado. O CISBIN ele sofreu uma última alteração. É de 1999, Sistema Brasileiro de Inteligência, mas sofreu uma alteração agora em 2023, e aí abriu a possibilidade para que outras secretarias do Ministério possam ingressar. E por que é importante? Porque a gente passou a trabalhar com a atividade de inteligência, né? A mudança nos resultados que a gente teve da fiscalização, boa parte foi em função disso, do início do trabalho com a inteligência. E aqui o Vice-Fronteira, né, que foi instituído no finalzinho de 2022. A missão, eu falo missão impossível, né, mas impedir o ingresso de substâncias e agentes biológicos de risco, evitar o ingresso de produtos agropecuários que não atendam aos padrões requeridos e conter os danos causados pela introdução desse produto. É só isso que a gente tem como responsabilidade. E atuação integrada, produção e difusão de conhecimento e cooperação. E aqui, esse artigo do decreto que aprova a estrutura, a organização e competência dos órgãos do Ministério da Agricultura, que deixa bem clara a competência da Secretaria de Defesa Agropecuária por combater fraudes e outros ilícitos relacionados à defesa agropecuária. Por que eu gosto de mostrar isso? Porque mesmo no Ministério, a gente é questionado quanto, mas vocês estão fazendo trabalho de polícia. Não, a gente não faz trabalho de polícia, a gente trabalha para a polícia. O produto final do nosso trabalho é um relatório técnico que é apresentado para a polícia, e aí sim eles conseguem as medidas cautelares, tudo isso, para realmente dar resultado, né, na nossa ação. Aqui falar um pouco das operações, né? A gente tem dois tipos de operações, as ostensivas, que são as que a gente faz geralmente na região de fronteira, são operações mais exploratórias, onde você não conhece a região e você monta a operação para conhecer que tipo de ilícito se pratica lá naquela região. Então, geralmente é um convite de outros órgãos,
Operação Ágata, Operação Fronteira Blindada com a Receita. A gente não nega convite para participar da operação, porque a gente sempre consegue aprender muita coisa. Então, o planejamento é conjunto, não dá tempo de fazer a parte de inteligência. Se a gente tiver algum dado de inteligência já produzido para aquela região, a gente usa quando deflagra a operação. E aí a gente faz... mesmo nas ostensivas, se a gente tiver alvo já identificado, a gente só revela os alvos na véspera da operação para evitar vazamento. Então, os colegas que são convocados, eles vão para o local, não sabem o que vão fazer, não sabem onde vão atuar, só ficam sabendo dos alvos na véspera da operação. E aqui alguns exemplos, né? A gente apreende ração. Essa foi no Rio Grande do Sul, né? 350 toneladas. Acre e Rondônia, 172 toneladas. Produtos de uso veterinário também, hormônio, anabolizante também. Então, isso na ostensiva. Se você não planeja nada, ainda assim você aprende, né? E essas são as especiais, né? Geralmente o fato gerador é uma denúncia, né? Geralmente a ouvidoria ou outros órgãos. E a gente faz todo o trabalho de inteligência. E esse a gente faz mesmo. O nosso pessoal, a gente conseguiu treinar, se capacitar nisso. E o produto é esse, né? A gente faz toda a parte de inteligência, a investigação administrativa, e o fruto do nosso trabalho é um relatório técnico. Até hoje, todos os relatórios técnicos que a gente produziu resultaram em mandado de busca e apreensão. Porque no relatório técnico a gente pega as evidências de infrações administrativas que a gente identifica, correlaciona com os crimes, né, que possam ser enquadrados, e aí faz a representação para a autoridade policial ou para o Ministério Público. E aí, com o mandado de busca e apreensão, é mais fácil, né? Aí a gente acompanha a execução da operação. E aí, da mesma forma, o pessoal que vai participar da operação só fica sabendo no briefing. Aqui alguns exemplos, né? Essa foi a nossa primeira operação, né? A Ronda Pet, 5.000 produtos irregulares, São Paulo e Espírito Santo. Aí, falando um pouco de contrabando, né? 15.000 produtos apreendidos no Jockey Club lá no Rio Grande do Sul, né? Foi uma denúncia de doping em cavalos e foi com base em mandado de busca e apreensão, porque o veterinário ele tinha uma farmácia na residência dele, então precisava do mandado de busca para a gente ter acesso. Essa foi muito interessante também, e vai bem de encontro ao que está sendo discutido aqui no evento. Nessa operação, o fato gerador foi um relatório de violação, né, do PNCRC, onde foi detectada a presença de fipronil, né, num fígado de bovino, no abatedouro. Foi uma análise feita pelo nosso LFDA e foi detectado fipronil. Aí a gente fez a fiscalização o pessoal do CISA foi na propriedade, fez a fiscalização da propriedade, detectou um produto. O proprietário falou, não, só uso esse produto aqui nos meus animais, é só isso que eu uso. E daí, analisando a rotulagem do produto, a gente viu que tinha um código aqui diferente, que não está no registro aprovado, né? O produto era a base de cipermetrina, registrado com uma base de cipermetrina, e aí a gente viu que o código era um indicativo de fipronil, que não consta no registro do produto. E daí a gente startou a operação. Só que antes, essa que é a diferença, né? Antes da gente ir lá fazer a fiscalização, a gente mandou o produto para análise, tanto no Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, lá em Brasília, como no LFDA, que é o Laboratório do Mapa, e os dois detectaram que era só fipronil e não tinha nada de cipermetrina. Aí, com base nisso, a gente fez a representação para a autoridade policial, e daí sim, a gente deflagrou a operação. 22.000 produtos apreendidos e 44 toneladas de agrotóxicos. O cara tinha registro para produto veterinário, para agrotóxico e para domo sanitário. E ele fazia alquimia lá, tirava de um, botava em outro, e aí comercializava dessa forma. Mas
prisão em flagrante, né? Então, essa outra operação, essas são Foz do Iguaçu, né? A gente sempre apreende produto veterinário. Essa também, Foz do Iguaçu. Aí aqui já seria ração contrabandeada também. Essa operação Keila que a gente fez no final do ano passado, né? Operação conjunta com a Polícia Civil do Distrito Federal de São Paulo e do Rio de Janeiro. Foi um ano investigando, né? Foi a maior apreensão do Brasil de cetamina veterinária, com desvio de uso, né? Como droga recreativa. E aí a gente detectou a participação de médicos veterinários nas organizações criminosas, né? Que é um fato preocupante. Essa operação fármaco aí era produto manipulado, vendido sem prescrição. A Fake Strong, produto para alimentação animal também irregular, que aí a gente detectou antimicrobiano e antiparasitário irregularmente no conteúdo desses produtos também. Essa também foi ketamina aqui lá no Distrito Federal, também, participação do médico veterinário. E a última que a gente, não, última não, que a gente já fez mais umas duas depois dessa, a Ossos do Ofício, né, que 50 toneladas de produtos para alimentação animal e 12 toneladas de matéria-prima. A gente detectou o uso de insumo veterinário na ração sem autorização e produto não registrado também. E tinha suspeita de uso de farinha de osso também. Não tratada como manda a legislação. É grande a fábrica. Então, o que a gente aplica de legislação, né? Contrabando, descaminho, crime contra as relações de consumo, crime ambiental, contra a saúde pública. Sempre que possível, tenta identificar até 4 pessoas com atividades próprias na organização, para enquadrar como organização criminosa, e a legislação específica, né? Aqui os nossos resultados, né? Em 2020 que a gente começou, a quantidade de operações que a gente vem fazendo. 2023 foram 14 de fiscalização e 10 de inteligência, né? A gente sempre faz a ação de inteligência para subsidiar a de fiscalização. É sempre casada, assim. Aqui os resultados, né? Deixa eu ver. Produto veterinário, né? Até hoje a gente já apreendeu 71 mil unidades. Alimentos para animais. Bastante coisa, eu perco até a conta, gente. Mas é isso. E o que é que esses produtos irregulares trazem de prejuízo, né? A concorrência desleal com o mercado regular, agravos para a saúde única, né? Tanto saúde humana, sanidade animal, meio ambiente, prejuízo aos produtores e consumidores, ao comércio internacional, à sociedade como um todo. Desculpa, gente, eu me alonguei, mas muito obrigado. Convidar novamente a doutora Gabriela, o doutor Cláudio, para a gente responder as perguntas. O doutor Marcos Elielso já fica aqui, né? Lembrando que poderá ser feita perguntas pelo QR Code e também utilizando o microfone. Vou fazer uma primeira pergunta aqui, depois tem uma outra. Do Montemar, para o Dr. Cláudio. Considerando principalmente a via de comércio dessas mercadorias irregulares ser realizada principalmente comércios online, né? Como diversos aqui citados, Amazon, Mercado Livre, etc., qual a responsabilidade dessas próprias empresas e qual a melhor forma de combatê-las, doutor? O fato de
E o e-commerce, né, a partir da pandemia, teve um incremento muito grande, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O fato de ser comercializado pelas plataformas, Mercado Livre, etc. e tal, não desnatura a responsabilidade do vendedor, do fabricante, quem está comercializando, quem está concorrendo de algum modo para a comercialização daquele produto. As plataformas podem, pelo menos em tese, serem responsabilizadas também, né, por contribuir, por proporcionar a venda daquele produto ilegal. E isso não há nenhuma novidade, né? Várias plataformas já sofreram sanções com relação ao comércio de outros produtos irregulares, e nessa questão de insumos agrícolas e pecuários também não é diferente. Há a responsabilidade do fornecedor, do comerciante, e além de quem concorre para a venda daquele produto irregular ou ilegal. Pessoal, as perguntas continuam abertas. Tem uma outra questão aqui que ela envolve, Dr. Marcos Eriels, como é a integração com as forças de segurança nessas operações tão delicadas? Então, a gente... toda operação, como nós do Ministério da Agricultura, a gente não tem porte de arma, né? Então, e como as operações têm um determinado risco, as ostensivas a gente sempre vai acompanhado com os outros órgãos, né? Então, a gente dimensiona o suporte de segurança pública de acordo com a área de interesse operacional. A gente usa esse termo porque, assim, nem sempre de acordo com a área de interesse operacional, de acordo com as características, né? Então, a gente já teve casos também da gente montar operação, com acompanhamento policial, tudo, e ter vazamento. Ocorre isso também. Tudo isso a gente leva em consideração. Então, a nossa parte de inteligência, de contra-inteligência, ela avalia, inclusive, o risco da operacional onde a gente vai atuar. Mas um ou outro órgão de segurança nos acompanha nas operações sempre, né? Foram raras as que a gente fez sem apoio da segurança pública, ou seja, das Forças Armadas, ou Polícia Civil, ou Polícia Militar. A que a gente não fez foi porque teve a questão do vazamento. Então, a gente resolveu, na segunda fase, fazer uma só da fiscalização mesmo, mas com a outra autoridade policial de sobreaviso, para que, se precisasse, eles pudessem ser acionados com prontidão. Deixa, doutor Ricardo. Pergunta da Leila, por favor. Bom dia, né? Boa tarde, né? A minha pergunta não é nem pergunta, Marcos. Seria para todo esse trabalho que o Vigifronteira está fazendo, que a gente sabe que está muito bem feito. A gente tem um canal que é o Discover Plus, que é a Polícia Federal, que é um trabalho de divulgação do que é realizado. Então, chama Operação Fronteira. De vez em quando eu assisto isso, né, nesse Discover Plus. E eu sugeriria aí, não sei se seria autorizado aí com as esferas mais superiores, uma parceria, porque com certeza a nossa carreira vai dar um boom aí em nível de mídia, e além de passar para a população realmente o que é importante. Eu acho que é interessante, sim. Acho que a gente pode levar internamente para a nível de diretoria, de secretaria, para ver o que é que eles acham, né? Se eles nos autorizam, mas eu acho que é super importante, sim. Você já assistiu? Já. Então, tá vendo? Como nós estamos num ambiente aqui de discussão e também de transmissão do conhecimento, eu gostaria de desafiar aqui o nosso colega Montemar, que esteve envolvido numa operação dessa do canal Discovery, não foi, Montemar? Você poderia
fazer uma ilustração aí para a gente, por favor? Depois eu vou passar para ele. Boa tarde. Na verdade, não é esse programa exatamente, é o programa do Aeroporto Área Restrita, que já acontece em vários aeroportos internacionais, e é um trabalho que Discovery, tem outros canais também fazem, National Geographic fazem também, de acompanhar a rotina de fiscalização da área aduaneira, né? O Marcos Eielson também foi do Vigiagro também, então sabe muito bem como funciona. Só que nesse caso é uma área que já não tem toda essa inteligência, toda essa dificuldade, porque é uma área que já está restrita, literalmente, né? É uma área restrita por ser restringida e também é uma área delimitada, né? Então é mais fácil deles acompanharem a nossa rotina. E eles entraram também em contato com a SDA para ter autorização e tal, então já começou a pegar a rotina e, de fato, o que a Leila disse, para a questão de divulgação, tanto da carreira como da importância, faz muita diferença. Para vocês terem uma ideia, eu apareço em um episódio e muita gente me diz que me viu, tal, tudo mais. Só um episódio, tem mais de 60 episódios isso daí, né? Eu só apareci em um só e faz muita divulgação. A diferença é que esse trabalho que a gente faz tem a parte de inteligência, né? E a nossa preocupação com vazamento. E não é um ambiente tão controlado como é o ambiente do aeroporto, né? Então, exige um planejamento melhor, porque tem que dar tudo certo, né? Tem que ser uma operação em que dê tudo certo e que seja um sucesso, né? Para que a gente consiga esse resultado que a gente almeja, né? Essa publicidade, né, que seria interessante. Boa tarde, José Filho, secretário-geral do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Eu vi na sua apresentação que esses produtos, muitos deles são comercializados online, né? E alguns em pontos clandestinos. Vocês têm alguma informação se esses produtos e em que quantidade eles estariam chegando em farmácias, casas agropecuárias legalizadas? É para mim? Sim. Então, a gente sabe sim. A gente começou a nossa primeira operação, a Honda Pet, o foco mesmo era o comércio eletrônico. Só que aí o que é que acontece? No início eles botavam as informações mesmo, botavam o nome do produto irregular mesmo e a finalidade, tudo isso. Aí com as primeiras operações que a gente foi fazendo, eles já vão mudando o tipo de denominação. Eles usavam produto veterinário, fortificante, não sei o que, era anabolizante e tal. E agora não, os aditivo para alimentação animal vão mudando. E vai diminuindo a exposição no mercado eletrônico. Tem bastante ainda. Mas a primeira operação que a gente fez, a investigação, estava mais de 40 elos na organização, né, que fazia toda essa parte de comércio. E aí, mas o forte deles é o comércio formiguinha. São os representantes comerciais que distribuem esses produtos nas casas agropecuárias em todo o interior do país. Então, a gente sabe que a maioria é fabricada em, como a colega falou, São José do Rio Preto, né? É na região de São José do Rio Preto, mas a gente acha, eles têm distribuidores em Rondônia, tem em Goiânia, tem no Brasil inteiro. Tem no Maranhão, tem no Rio Grande do Sul, tem no Brasil inteiro. E o que a gente vê é que eles distribuem bastante por grupo WhatsApp também. É uma forma muito comum de fazer essa distribuição e eles distribuem bastante também pelos correios e é uma investigação constante, né? A vida inteira investigando eles, porque eles vão mudando as formas de comercialização. Posso continuar? Eu acho interessante, talvez a gente pudesse fazer até uma parceria, porque é o seguinte, no Conselho Federal a gente tem tido muito problema com o poder legislativo e o judiciário, que insistem que lojas agropecuárias não precisam de um médico veterinário responsável técnico,
que, na nossa opinião, seria um importante, uma ferramenta no controle desses medicamentos, da venda desses medicamentos ilegais, né? Então, a gente tem lutado contra isso absurdamente, é uma luta inglória, principalmente dentro do Legislativo, por conta dessa questão da grande bancada ruralista, que eles acham que é penalizar o comerciante pagar um RT para estar ali dentro. Só que a gente sabe que isso é uma coisa muito importante. O meio ambiente, para a sociedade, de um modo geral, para os animais. E talvez se nós tivéssemos esses números, eu acho que nós vamos solicitar para vocês, logo, logo, fosse nos ajudar para que isso pudesse ser mantido, porque a gente vê isso como muito importante, o trabalho do RT. Porque a gente sabe que o fiscal do Ministério da Agricultura, hoje o quadro é muito pequeno para fiscalizar tantas lojas. Mas o RT está lá, né? O Conselho cobra, exige até multa a empresa quando não tem. Então, eu acho que a gente poderia somar forças nessa ação. Isso, e só complementando, aí quando a gente consegue os mandados de busca e vai lá na Casa Agropecuária, aí eles dizem, não, é o fulano que passa aqui uma vez por mês e traz os produtos. Então, esse tipo de comércio que ocorre no Brasil inteiro, e nas investigações a gente viu isso também. Doutora Gabriela, muitos produtos que o Sindan traz, as empresas que estão associadas, são produtos importados. Ou a maior parte desses produtos são produzidos no Brasil? Bem, a maioria, sim, são produzidos no Brasil. O Brasil, até pela característica de um grande produtor de proteína, ele acaba sendo um país onde se concentra a produção até para a exportação do produto veterinário, né? Nós temos aí, obviamente, um mercado que ele temos 300 estabelecimentos que fabricam e importam produto veterinário, então, na sua grande maioria, são empresas nacionais, mas que são muito pequenas. Então, quando a gente fala em volume de produtos no mercado, a gente sabe que as grandes multinacionais, elas têm um portfólio muito maior, e aí a gente encontra realmente produtos inovadores, que na sua maioria são produtos alvo de pirataria, né? Pelo grande valor agregado. A gente tem muita reclamação, principalmente com aqueles produtos shorables, né? Os produtos que são aquelas carninhas, né, de produtos ectoparasiticidas, que tem alto valor agregado. Esse é o carro-chefe nosso, né? Eu até queria aproveitar aqui e estender uma fala que nós estamos tendo atualmente com o Ministério da Agricultura, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de atribuir ilegalidade ao que se vê no mercado, porque a gente tem hoje o Decreto 5053, o nosso instrumento regulador do mercado veterinário. Mas a gente percebe que o mercado online, ele nada de braçada, e a gente não consegue, temos participado, o Sindan participa do Conselho Nacional de Combate à Pirataria do Ministério da Justiça. O problema do comércio em marketplaces, ele não é só da indústria veterinária, ele é para tudo. E uma das coisas que a gente percebe é que a regulamentação, ela precisa estar atualizada, andando passo a passo com essa inovação do crime organizado, porque a gente percebe que nós estamos em processo de atualização do Decreto 5053. Uma das coisas que a gente veio articulando com o próprio Ministério foi a atualização, principalmente para que a gente tenha a possibilidade de sim imputar o crime a quem está comercializando produtos ilegais. Então, o que a gente espera é que na publicação desse decreto venha um artigo, um dispositivo que traga essa indicação de que aquele produto comercializado pelo marketplace é ilegal. Então, com um registro obrigatório desses estabelecimentos que estão no marketplace pelo Ministério da Agricultura. É o que a gente espera. Antes de eu fazer a próxima pergunta, e aproveitando um outro evento que nós estamos participando em Brasília, que terminou ontem, que é um fórum nacional, e que estava discutindo democracia e sustentabilidade na era digital. Eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco desafiadora aqui, doutor Cláudio. Citamos aqui legislações do Ministério da Agricultura, o senhor, na sua apresentação, citou o importante Código de Defesa do Consumidor, mas esse desafio colocado aqui agora pela doutora Gabriela, já na apresentação anterior, que
essa era digital forçará bastante alteração no Código de Defesa do Consumidor na avaliação das entidades de defesa do consumidor? Na realidade, já vem forçando, né? Por exemplo, a última grande alteração que teve no Código de Defesa do Consumidor foi justamente a lei do superendividamento, né, que foi aprovada em 2021, entrou em vigor, né? Só que essa lei também carece de alguma regulamentação. É uma lei, obviamente, inovadora e, aliás, o grande artífice dessa legislação que protege o superendividamento é a professora Cláudia Lima Marques, que é lá do Rio Grande do Sul, né? Então, assim, eu acho que é uma evolução contínua. O Código de Defesa do Consumidor é a legislação mais avançada do mundo, e a gente também não pode perder de vista que o Código de Defesa do Consumidor não agrada a todos. Infelizmente, muitos segmentos econômicos, né, não veem com bons olhos o consumidor. Então, como a defesa do consumidor tem se portado nos últimos anos? É avanços e retrocessos, avanços e retrocessos, né? E o mercado eletrônico, o mercado de venda de produtos online, eu acho que vai exatamente nessa mesma situação, né? A gente está aprendendo a questão do marketplace, como bem a Gabriela mencionou. Eu acho que já passou da hora de regulamentar isso, né? Eu me lembro muito bem do secretário nacional do consumidor, Luciano Tim, em 2020, que ele já tinha essa ideia de regulamentar o marketplace. Eu acho que falta vontade política. Mas a gente está avançando, tem alguns retrocessos, mas a gente entende que a gente não pode perder o espírito do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de efetivamente defender o consumidor. Esse é o espírito do Código de Defesa do Consumidor, porque ele é o elo mais fraco na relação de consumo. Lembrando do nosso painel, ele tem a ver da mesa com o campo, né? Do campo à mesa. E aí uma outra pergunta importante aqui, interessante, da Luana Saad, não sei se é assim que pronuncia, para o Marcos Erielso, em relação a produtos irregulares comercializados no exterior, como fica a atuação da fiscalização? Produtos nacionais comercializados... deixa eu ver se eu entendi. Produtos com registro para comércio no Brasil que são irregular. A gente está tentando, ontem mesmo ontem antes de ontem, a gente estava teve um evento nosso, né, do Vias de Fronteira com os países do Cone Sul. Com a intenção mesmo de estreitar mais a cooperação no sentido de juntar os dois países para combater essas formas ilícitas. A exportação de todo e qualquer produto que dependa de registro, licença ou autorização do órgão de controle e não seja feita dessa forma é contrabando de exportação. Então, pela legislação, dá para enquadrar como contrabando é um crime, né? Então, por isso que... Mas, assim, o contrabando, se a gente não fizer uma parceria com os países vizinhos, a gente vai continuar enxugando o gelo, porque para quem recebe a mercadoria irregular aqui ou lá, tem sempre um fornecedor do outro país, né? Por isso que a gente está ampliando um pouco a nossa atuação para estabelecer essas cooperações com os outros países. Só que, infelizmente, na área de defesa agropecuária, a área de inteligência dos países vizinhos não está assim, com esse foco assim, de combater ilícitos como a gente já vem fazendo aqui no Brasil. Mas ontem a gente acho que plantou a sementinha, mostrou como é que a gente trabalhava e tal. E muita gente ficou interessada. Eu acho que talvez seja uma nova área de atuação, assim. Pessoal, já está terminando aqui as perguntas. Eu acho que nós já podemos ir para o encerramento. Foram todas respondidas aqui, algumas repetidas, está igual. Para as considerações finais, doutora Gabriela, vamos passar aqui cada um. Bem, primeiramente queria agradecer, não vou me estender muito,
Eu acredito que a colaboração dos órgãos fiscalizadores com a indústria veterinária é fundamental para que a gente tenha sucesso. E a gente tem trabalhado muito, tanto nas denúncias que nós recebemos dos nossos próprios associados da indústria, quanto do consumidor. A gente já tem até o caminho, né? O Dr. Marcos aí sempre colocando muito bem que para o setor que essas denúncias devem ser feitas através do Fala BR, né? Porque é dali que se starta todo um processo de investigação. Nós temos também atuado muito também nas irregularidades que são cometidas por farmácias de manipulação. Essa é uma situação ainda que para nós é nova, né? Esse mercado vem crescendo muito e vem crescendo muito assim, fora do que é regulamentado por uma farmácia de manipulação. Então, eu acredito muito que a gente venha aí com novidades para o próximo ano em relação à parceria aí para ajudar nessa fiscalização. Obrigada. Doutor Cláudio, considerações finais, por favor. Bom, queria agradecer mais uma vez a ANFA Sindical a oportunidade de estar aqui. Eu acho que aprendi muito aqui hoje, né? Porque eu acho que há uma convergência aqui, como tu bem falou, né? Da produção à mesa. Então aqui a gente tem a fiscalização, aqui a gente tem a indústria, aqui a gente tem o consumidor. Eu acho que eventos como esse, eu acho que fortalece também a defesa do consumidor, porque a gente compreende melhor a atuação de vocês. Eu acho que vocês talvez possam compreender um pouco mais das nossas angústias enquanto consumidores. Até porque vocês também são consumidores também. Então vocês também estão no lado de cá. E o nosso interesse enquanto associação civil, a gente sempre orienta o consumidor que não compre produto pirata contrabandeado de qualquer natureza, porque justamente ele não tem garantia daquele produto. A gente está falando de insumos agropecuários, especialmente da pecuária, e a gente não sabe como é fabricado aquele produto, em que condições, enfim, e isso daí deságua muito das vezes na saúde do consumidor. Então, mais uma vez, eu agradeço e o fórum fica à disposição. Obrigado. Doutor Marcos Ariels. Bom, primeiro eu queria agradecer à ANFA Sindical pela oportunidade. É sempre um prazer muito grande falar para os colegas assim, do trabalho que a gente está conseguindo fazer. A gente está aprendendo, é bem o início assim, de uma nova metodologia de trabalho, mas a gente procura se cercar de grandes parceiros, dos órgãos policiais, dos órgãos de inteligência, dos órgãos de defesa, para que a gente possa aprender com eles, e pôr em prática nas nossas especificidades. Queria parabenizar a doutora Gabriela, o doutor Cláudio. Foi um prazer participar dessa mesa com vocês. E estamos aí à disposição. Obrigado, pessoal. Já agora, para encerrar e agradecendo a presença do doutor Cláudio, doutora Gabriela, doutor Marcos Ariels, todos aqui que participaram, aqueles que fizeram perguntas e outros que não fizeram. Lembrando que nós temos um painel aqui na sequência que vai abordar a questão da proteína vegetal, um painel importante também. O doutor Cláudio, inclusive, até permanece no painel, né, também, doutor Cláudio. Mas a gente está até invertendo muitas vezes as nossas colocações, que não é mais do campo à mesa, mas é da mesa ao campo, porque os consumidores estão cada vez mais exigentes, não é mesmo, doutor Cláudio? E a exigência dos consumidores, verificados principalmente na Europa e tudo, tem mudado o comportamento dos produtores, das indústrias, dos países, da nossa fiscalização. Então, aqui nós tivemos a oportunidade de ter pelo menos 3 importantes segmentos aqui que atuam diretamente naquilo que é mais importante para todos nós. A segurança alimentar, um alimento disponível a tempo e em quantidade suficiente e qualidade para todos. É o desejo de todos nós, com certeza. Muito obrigado.